no primeiro momento, quando se fala em vírus de gripe, não é nada interessante. Porque todos os processos físicos pelo qual uma pessoa passa, a partir do momento que está contagiada, contaminada pela gripe, ou que permitiu que a gripe entrasse, para que o ser viesse falar com ela de uma maneira diferente, febre, calafrio, dor no corpo e outros processos que não precisa ficar me repetindo aqui, todo mundo conhece. Vai para uma cama, vai descansar, se entope remédio, que às vezes não tem condições, e aí começa a afetar garganta, estômago, intestino, cabeça, vista e vai por aí vai. Agora, se nós pensarmos que o vírus da gripe, essa informação é recente, ele é uma oportunidade de transmutar, de mutação, o que é que estamos mutando e não mudando dentro de nós? Olha, se eu pego esse aparato e trago ele para cá, é o mesmo aparato que foi mudado de um ponto para o outro. Ele está em outro lugar, mas ele continua a mesma coisa. Aqui dentro está do mesmo jeito, não houve uma mudança interna. Agora, se eu pego esse aparato, arranco essa peça, pinto ele de outra cor, encho ele aqui com outra coisa, há uma mutação, uma transmutação. Então, a oportunidade que um vírus de uma gripe nos dá é de nos interiorizarmos e buscarmos a compreensão dos motivos pelos quais houve voluntariamente a abertura para que ele entrasse dentro do nosso universo. O que o ser quer falar conosco, que nós não estamos ouvindo, e foi preciso pegar uma gripe, um resfriado. Eu estou dando um exemplo da gripe, porque nós estudamos a gripe agora há pouco, mas pode ser qualquer outra coisa. Ocorre o quê? O mundão é igual, né? Então a pessoa pegou uma gripe, qual a primeira coisa que ela se faz? Ela se põe de coitadinha, né? Mas se eu não trabalhar amanhã, minha família vai ficar sem comida, o meu patrão não consegue, os negócios não vão adiante, o meu sócio não vai ficar feliz, o meu empregado não vai dar conta do serviço. Começa esse processo de autovalidação e de tristeza, processos de depressão, porque o mundo não vive sem mim. Como é que vai fazer? Então parem para pensar um pouco, como ficaria a família de vocês sem vocês hoje? Hoje vocês vieram para cá, mas não voltam mais. Vai ter uma nave aqui, vai dizer todo mundo e vai levar vocês para outro lugar. Leva para o Xambala, né, não? Leva para o Xambala. Mas não dá tempo de vocês pegar o celular e ligar avisando. Deu lá interferência eletromagnética, estática, ninguém consegue avisar. Aí lá, vocês vão passar um período de tempo que não é o tempo, é atemporal. Então de repente vocês passam lá 2, 3 minutos, um monte de coisa. Aqui se passou 30 anos. E aí, se nós falássemos para vocês que vai passar 30 anos lá, será que alguém ia? Realmente? Talvez alguém falasse assim, será que dá para escrever uma cartinha? Não dá para mandar e-mail mesmo? Você manda lá, né, para aquele meu amigo, ele entrega lá para a minha família, eu vou ficar 30 anos fora. Mas fala para eles não se preocupar, né? Não morrer, não me sequestrar, nada. Nós vamos tentar fazer a comunicação. Nós estávamos comentando outro dia que havia... não é nem questão de apego, mas existia um carinho, vamos dizer assim, até para um bichinho de estimação, que a gente fala, mas vai comer o quê, coitado? Vai ficar 30 anos fora? Vai morrer. E se nós deixarmos imediatamente de existir aqui na face da Terra, nessa dimensão que nós estamos hoje, como é que ficamos? Paramos para pensar nisso? Mas isso aí é muito utópico, muito longe, né? Ora, não existe a projeção astral diuturnamente? Eu não estou falando grego aqui. A expansão da consciência fora do corpo físico é uma constante. Nós sabemos disso. E vamos trabalhar em outras dimensões do plano astral. E do plano astral nós expandimos a nossa consciência, a nossa projeção para o plano mental. Isso não é novidade nenhuma. Toda noite fazemos isso. Biologicamente, já é cientificamente comprovado. Basta pegar os estudos conscienciológicos que estão aí mostrando isso. Sempre. Para que possamos ter noção disso. Vocês foram estudar isso aí recentemente, não foi? Bom, entendemos a parte da energia, da frequência, do que o ser quer falar. A linguagem do corpo e tudo mais. Bom, já percebemos que o resgate não funciona única e exclusivamente para tratar de saúde. Não é essa a nossa função dentro do resgate. O reflexo do resgate na saúde é o que está acontecendo e nós estamos verificando resultados interessantes. Algumas pessoas entram num ciclo de repetição e continuam com o mesmo problema. Por quê? Emocionalmente ainda não digeriram isso aí. Bom, existem as lateralidades. Vou falar um pouco das lateralidades ainda para que a gente possa ter uma noção de entendimento cerebrado do que é a resposta do ser quando nós precisamos
de uma orientação enquanto ainda não ascendemos nos mundos internos superiores. Então vamos lá. Existe aí muita literatura a respeito disso. Então eu não vou me aprofundar nisso, mesmo porque nós já falamos disso em outros cursos, e lá foi divulgado o material. Nós não somos aí os divulgadores de coisas equivocadas, nós estudamos e investigamos internamente para verificar se aquilo é adequado ou não. Só então nós soltamos. E mesmo porque seria um exagero de querer absorver todas as informações teóricas e científicas que aí estão para que nós então soubéssemos tudo por conta própria hoje para poder passar para vocês como uma experiência vivida. Então vamos pensar assim, por astronomia, né? Nós teríamos que ser então astrônomos, né? Nós teríamos que ser médicos, nós teríamos que ser então atletas para saber qual que era a condição de um atleta correndo. Não há possibilidade humana hoje de sermos assim. Então nós divulgamos materiais que estão aí fartos, abundantes, de outras pessoas sinceras e íntegras dentro do trabalho. E isso aí já vem lá do Códice Taoísta, quando nós vamos falar de meridianos, quando nós vamos falar de chakras. Então vamos lá. Vamos pensar que esse losango aqui seja o corpo humano. Então nós sabemos que existem os chakras. Vamos falar de 7, tá bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vocês ficaram felizes. Os chakras têm uma função orgânica, glandular, muito importante dentro de nós, né? Alguém sabe qual é a cor das tripas de vocês agora? Se eu pedir para vocês falar qual é a cor do seu intestino, você sabe? É a senhora. A senhora aí que coçou o nariz. A senhora sabe qual é a cor do seu intestino? Aí agora, as tripas por dentro do seu estômago, sabe? Não, né? Claro, porque nós olhamos por dentro. Os chakras estão vibrando numa faixa interna. Então não temos como saber se os chakras estão lá ou não, mas eles atuam, não é? Vocês lembram que a luz está acesa aqui? A gente esquece, mas ela continua atuando, ela continua cumprindo a função de nos iluminar, para que nós possamos ter um efeito mais interessante para quem vai nos assistir depois. Isso é um respeito e um carinho para com vocês. Então vamos lá. A função glandular dos chakras é receber todas essas energias, que ali já foram comentadas, e harmonizá-las num fluxo contínuo e adequado à pessoa, por via dos meridianos, por via dos canais etéricos e por via de várias glândulas dentro do nosso organismo, certo? Se há um desequilíbrio emocional, glandular ou do chakra, alguma dessas outras coisas também vai degringolar. Então se a pessoa, por exemplo, está passando por um processo de está muito nervosa, muito irritada, alguma coisa está atuando no plexo do coração. Se ela está com medo, os rins estão atuando. Se ela está com preocupação, é um baço. E assim vai sucessivamente. Nós já falamos disso várias vezes. A harmonização disso aqui também está diretamente ligada ao equilíbrio, vamos pensar aqui assim, ao equilíbrio do eixo planetário. Certo? Então nós sabemos que o eixo planetário vai passar por um processo de mudança, se é que já não está passando, e a pessoa então vai lá no terapeuta, ela alinha o chakra, sai lá bonitinha, e aí o corpo começa a voltar para o eixo na Terra, porque nós estamos na Terra. Então ela está aqui, alinhou direitinho, depois volta de novo, né? Então ela precisa ter consciência disso. Conhecimento, gente, é o que vocês estão adquirindo hoje. Vocês estão adquirindo informações não para aceitá-las, mas para investigá-las. Vamos ver que aquele cara está falando lá, tem algum fundo de verdade, ou se serve para alguma coisa? E aí vocês vão investigar. Onde? Faz um debate, uma reuniãozinha com vocês, ou então lá no secreto, senta uma hora lá e fala, por que o cara falou isso assim? Será que isso tem fundamento? Vamos pesquisar, vai na internet, vai naquela literatura, investiga o material e investiga por conta de vocês mesmos, para ver se é ou não. Porque daí, se não prestar para vocês, vocês descartam por esse momento. Por esse motivo. Agora, se funcionar, vocês vão usar esse. Para mim, funcionar. Só então eu posso sair adiante e falar, agora das polaridades, bem ou mal. Entende? Bom, então voltando lá. As lateralidades. Então pegamos lá, dividimos o corpo aqui no meio. Então nós temos lá o Yang superior, lembra? Né? O Yin, que é a parte inferior. Não vou fazer muita complicação, porque isso aqui se estende em vários planos,
vai, né, até o dedo de cada mão, vai na parte dos rins, vai na parte dos olhos, vai na parte dos ovários, vai na parte das gônadas. Cada particularidade aí tem uma resposta energética. Tem material para isso aí. E depois ainda tem no astral. No astral, se a pessoa sonha com um cenário, por exemplo, eu sonhei que eu andava com a perna manca e na perna esquerda, inverte, no físico é a outra. Então tem todas essas particularidades. Bom, aí depois tem o alto yang, o baixo yin e assim vai. Então vamos pensar aqui cabeça, braços e perna. Tá bem? Só para facilitar a coisa. A lateralidade está aqui. Bom, então vamos imaginar aqui. Já vou pegar o gráfico aqui, que fica mais fácil para a gente ver qual que está aqui, para fazer diferente. Então vamos pegar aqui, direito e esquerdo. Tá bem? Vamos esquecer bom e ruim. Vamos lembrar polaridades que precisam voltar ao estado de unicidade. Quando o ser humano, por algum momento na história da humanidade, resolveu fracionar, aí a coisa começou a complicar. Porque a divindade, o ser interno, dificilmente consegue trazer uma saúde plena, adequada, para as frações. Então eu execro, eu escondo com mais grosso tapume o meu lado negro da força, como diria, né, Darth Vader. E ele não fazia isso, ele gostava. E o outro, o lado branco, o lado bonito da força, que seriam os Jedi, eles não têm um lado negro. Só quando a união disso tudo, que foi o último Jedi, que depois vem lá, né, que era o Luke Skywalker, é que a coisa começa a se juntar. Para isso foi necessário quem? A irmã gêmea. Que ele tinha e nem sabia. Que era a princesa Leia. Ela, quem conhece a história que eu estou falando com uma analogia, sabe disso aí. Então o homem e a mulher hoje, humanamente, buscam relações para formar a sua polaridade ausente. Porque nós temos aí uma diferença de equilíbrio de 70% para 30%. Então o homem tem 70% de masculinidade e a mulher 70% de feminilidade. Então ele precisa da outra contrapartida. Mas e aí? E se eu não quiser casar, e se eu não quiser ter um relacionamento? Tudo bem, não vamos entrar aqui nessas particularidades hoje tidas como perigosas, politicamente correto. Isso é um perigo hoje se falar. Então nós vamos respeitar isso aí e não vamos entrar por esse caminho. Nós vamos pensar o seguinte. Vamos pensar da seguinte... Bom, vocês foram acompanhando aí, eu fui escrevendo isso aqui para a gente adiantar o processo, para que não fique muito monótono para vocês, né? Então vamos lá. Voltando à parte das lateralidades, para que vocês possam perceber um pouquinho como o ser fala conosco quando chega a necessidade de falar através do corpo físico. Salve, senhor doutor! Então vamos lá. Já vimos aqui o lado direito, yin, negativo de polaridade, né? O lado esquerdo, yang, positivo de polaridade. Nós estamos falando aqui de bom e mal. Então vocês vão perceber como é que é necessário chegar num fator matemático depois. Então vamos lá. Então vamos pensar. A pessoa está andando na rua e deu um tropeção. Então quando está fazendo um resgate, acompanhando uma outra pessoa, e ela chega lá e fala assim, eu estou com uma dor na perna porque eu dei um tropeção. Né? Num processo intelectual, antes do intuitivo, vamos pensar assim, porque quem está com a intuição já aflorada, as percepções já mais afinadas, nem precisa conversar a história do tropeção. Eu estou chegando aqui lá nas bases, na raiz, para que vocês possam ter respaldo de entendimento para depois associar a sua compreensão. Tranquilo? Então a pessoa fala assim, eu tropecei e por isso que eu estou mancando hoje. Aí a pessoa está perguntando, qual a perna que está ruim? Aí já está todo mundo discutindo, como é que faz? Vamos pensar que ele estrupiou a esquerda. Estrupiou a esquerda. Então vamos lá. A pessoa então tropeçou, quem está acompanhando, quem está fazendo resgate, não precisa assim, mas se quiser facilitar o processo, ajuda. Foi a perna esquerda. Bom, então existe um processo que o ser está querendo transmitir